coreano que tem uma premissa muito interessante, que após 2000 anos surgem duas entidades na humanidade, quase como um juízo final, sabe? Fica muito legal vocês assistirem esse conteúdo, é uma história diferente. Quero conversar com vocês sobre o filme A Oitava Noite. Oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kinemando e as considerações de hoje é sobre o filme A Oitava Noite. É um filme coreano de 2021 desse ano e está disponível na Netflix. Mas antes de tudo, não se esqueçam de curtir, de comentar, de se inscrever, de ativar o sininho para não perder as notificações de vídeos novos aqui no canal Kinemando. O apoio de cada um de vocês de se inscrever aqui no canal é de graça, mas dá uma força muito grande para motivar a gente a continuar produzindo conteúdos cada vez mais aqui para cada um de vocês. Mas sem mais delongas, quero conversar com vocês sobre o filme A Oitava Noite. É um filme de terror / muito suspense, é um filme coreano que tem uma premissa muito interessante. É uma fantasia que, aos meus olhos, eu falo pra vocês, é um conteúdo de lendas culturais que eu acho que realmente é o que acaba nos motivando a entrar em todo esse mundo fantástico, mágico e ao mesmo tempo fantasmagórico, que fica interessante aos nossos olhos. Eu já adianto a vocês, eu curti, não falo pra vocês que é um dos melhores filmes de terror e que é extremamente amedrontador, mas é um filme que tem uma pegada muito boa e corajosa. A Oitava Noite basicamente fala que após 2000 anos surgem duas entidades na humanidade e que esses dois espíritos são espíritos extremamente malignos e que querem causar o caos e grandes violências. E eles vêm com a missão de possuir 7 corpos. E nesse meio tempo existem pessoas que vão aparecer. Essas histórias das pessoas que vão sendo possuídas têm uma premissa com um suspense muito bom. Então, há 2000 anos depois, surgem duas entidades, que dessas duas entidades extremamente malignas vão possuir 7 corpos. E quando eles chegarem ao término dessas possessões que vão acontecendo e desses assassinatos que vão surgindo, vai acontecer como se fosse uma exposição do mal sobre toda a Terra. E tudo isso tem uma pessoa envolvida como personagem principal, que é um budista, Park Jin-soo, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, e ele é o único capaz de enfrentar, dar de cara com toda essa situação e conseguir acabar com todas essas entidades malignas que vão possuindo corpo a corpo e meio que vai consumindo a cada corpo e encontrando um novo hospedeiro. A cada hospedeiro que eles vão meio que possuindo, o corpo anterior é totalmente dilacerado. Vale muito a atenção de vocês porque fala sobre muitas lendas budistas, falam sobre lendas coreanas, lendas urbanas com uma pegada muito mais pro lado oriental. E quase como um juízo final, sabe? Fica muito legal vocês assistirem esse conteúdo, é uma história diferente. Agora, tem os seus pontos positivos? Tem os seus pontos negativos? Tem também. Independente de toda essa situação, o que vale a atenção pra vocês é basicamente o que faz eu falar pra vocês, assistam esse filme. É que é um filme corajoso, é um filme que traz elementos totalmente novos, sinceramente. É um filme que traz uma história nova, uma ideia diferente, que não tem tantos personagens, são poucos personagens, mas personagens pontuais. Tem plot twists muito bons, com uma reviravolta interessante no final, que faz a gente ficar meio, caramba, então era isso o tempo todo e a gente não percebeu. É um filme bom, não é um filme gigante, né? Porque como é um filme coreano, normalmente é um filme muito grande, não é. É um filme mediano em relação ao tempo e que não cansa tanto nas interpretações. A própria interpretação também eu curti. Não achei uma interpretação ruim, porque às vezes esses filmes coreanos ficam com uma interpretação um pouco caricata e isso acaba prejudicando um pouco em assistir os filmes e você não entra dentro da história ou você não consegue se convencer sobre aquilo que está sendo contado para vocês, porque a interpretação prejudica essa imersão. Isso muitas das vezes acontece, principalmente em filmes orientais, filmes japoneses, coreanos, chineses, tailandeses, o que seja. Em filmes orientais em geral, às vezes a interpretação prejudica muito e às vezes a história é muito boa. E não é o caso desse filme A Oitava Noite. Outro ponto que eu quero passar pra vocês são os pontos negativos. Os efeitos especiais não são de todo o suprassumo, são mais ou menos. E alguns pontos que eu acho que acabou um pouco se perdendo na história, traz alguns elementos
elementos um pouco exagerados sobre alguns dramas individuais e que isso não me prendeu tanto sobre eu me importar com esse personagem e ele se perder dentro de uma história ou simplesmente morrer, poderia ter tido um peso maior se o desenvolvimento desse personagem tivesse sido um pouco melhor trabalhado. Não foi o caso. Um dos personagens que são possuídos, eles acabam tendo de uma maneira muito rápida o cuspe, né, sobre a história de quem ele era e o que aconteceu, o fato dele ter conseguido sobreviver sobre uma das situações na vida dele que ele quase morreu. Tudo isso tem um porquê, tem uma justificativa dentro da história e os seus caminhos acabaram sendo extremamente cruciais para que o desenvolvimento de todo esse roteiro não ficasse tão bom, porque se eu tivesse me apegado muito mais a esse personagem, ele tivesse aparecido de uma maneira que mostrasse de repente por um flashback, isso poderia ter sido um grande link para eu me importar com o fato dele ter se perdido na situação ali do mal que aconteceu. Então, esse é um outro ponto negativo, para que a gente não consiga entender exatamente que as coisas que vão acontecendo, a gente só se importa com os dois personagens principais, o rapaz e o homem mais velho, que tem uma história muito mais concreta e muito mais desenvolvida também. Agora, além do ponto positivo e do ponto negativo, tem os elementos neutros que eu quero passar para vocês. A questão de cenário, fotografia, elas são extremamente neutras. Não são extremamente maravilhosas, que traz uma imersão espetacular, e a fotografia também não é tão surpreendente assim. Não prejudica, mas também não é um ganho para a história, que poderia ter sido. Aos meus olhos, esse filme, A Oitava Noite, poderia ter tido um peso muito mais aterrorizante. Eu senti que foi um filme de muito mais suspense do que o terror. Agora, se alguns elementos tivessem sido mantidos de uma maneira diferente, esses elementos poderiam vindo com muito mais amedrontamento, principalmente para as pessoas que estavam assistindo. Por quê? Vou falar para vocês. Em Oitava Noite, o cenário poderia ter sido muito mais claro. O cenário, principalmente quando eles estão na floresta, e que parte mais pro final, quando tem a cena da entidade possuindo um corpo e indo para o ponto final para que se finalize todo esse processo, causando horror, a violência, o mal sobre a Terra. Essa parte deveria ter tido um desenvolvimento muito mais aprofundado. O que significa isso? Eu, sinceramente, se eu pudesse mexer os pauzinhos aí, eu teria dado muito mais atenção a essa construção na história. Eles falaram de maneira muito rapidamente selos de magia, de selos de proteção, falar mais sobre o que eles estavam fazendo ali para proteger aquele redor, ter mostrado muito mais a floresta, ter se aproveitado muito mais daquela floresta como uma maneira de agoniar a pessoa que está assistindo. Eles tiveram também, em contrapartida, outros elementos que causaram um leve terror e uma leve agonia, que no meu caso foi a tripofobia que aconteceu ali, com os olhinhos que iriam aparecendo. Isso deveria ter surgido de uma maneira muito maior. Não só um olho, mais olhos ali. E de uma maneira que não o terror só de susto, mas o medo também pode ser feito de outras formas. De agonia, angústia, de nojo. E que eu acho que nesse filme o medo poderia ter vindo com muito mais nojo, agonia, uma certa tensão psicológica sobre o que estava acontecendo aí. As fugas poderiam ter se mantido por mais tempo, tudo era muito rápido. As cenas de medo real eram muito rápidas e isso acabou prejudicando levemente esse suspense e o medo. O suspense foi muito bom, mas o medo poderia ter sido bem maior. Então os elementos neutros que eu falo pra vocês, o cenário e a fotografia poderiam ter sido dois artifícios de trazer muito mais elementos de qualidade pro filme. Então, vários filmes, eu acho que vários filmes de terror e suspense trazem elementos interessantes, com ideias excelentes, com uma proposta muito boa, mas com uma execução ruim. E essa execução ruim acaba dando um tiro no pé, porque acaba queimando o roteiro. É uma história muito boa que poderia ter tido um desenvolvimento com muito mais carinho. É um filme que, filmes de terror, eu não me prendo tanto, não me prejudica tanto elementos de efeitos especiais ruins, mas os elementos que trariam exatamente o medo, eu acho que deveriam ter sido com uma forma muito mais bem feita, porque é o ponto mais importante em um filme de terror, os elementos do terror. Então, que nota que eu daria para esse filme A Oitava Noite? Pelo próprio nome já está dando a nota que eu quero dar. Eu daria uma nota 8. 8 porque os dois elementos principais que poderiam ter mantido 10 para esse filme
é que o cenário e a fotografia não foram tão boas assim e que poderia ter fechado muito mais o medo que o filme precisava. Não é um filme ruim, tá? Vale muito a sua atenção, assista, que tem elementos muito bons e novos e corajosos. Mas poderia ter sido muito mais um 10, né? Galera, muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Muito obrigada pelo carinho de cada um de vocês. E um ponto muito importante, já se inscreveram aqui no canal Kinemando? Não se esqueçam de curtir, de comentar, de se inscrever e de ativar o sininho, porque é o sininho que faz com que o YouTube entenda que vocês estão gostando dos vídeos e que vocês querem receber sempre notificações de vídeos novos aqui no canal. Então dê um curtir para o YouTube entender que vocês estão gostando aqui do canal Kinemando. Curtam, se inscrevam, ativem o sininho e comentem aqui embaixo de novos conteúdos que vocês gostariam que eu assistisse, ou se você já assistiu, coloque aqui embaixo os seus comentários. Um beijo a cada um de vocês e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.